paz do Senhor, meus queridos, mais uma vez nós entramos no nosso canal DBD. Deus tem uma palavra para você e o Senhor nos concedeu essa oportunidade maravilhosa para estarmos aqui louvando e exaltando o nome do Senhor Jesus. A nossa lição de hoje, meus queridos, é a fidelidade de Deus. Aleluias, última lição do nosso trimestre. O Senhor nos concedeu essa oportunidade de estar aqui para aprender a sua palavra. Durante todo este trimestre, nós estudamos sobre Deus, o Deus de toda a provisão, e o Senhor é maravilhoso, nos deu lições maravilhosas do poder dEle, aonde Ele provém todas as nossas necessidades, não importa as crises que enfrentamos. Aleluias. Vamos já para a lição, pois o nosso tempo é curto. Aqui fala, meus queridos, aleluias, a lição de número 13, a fidelidade de Deus. Fala a fidelidade de Paulo em meio às crises, o destemor e ousadia, aleluia. Sabia que o evangelho de Cristo não poderia ficar restrito aos judeus, por isso o seu afã missionário levou a Ásia Menor, Macedônia e Europa, e pregou a palavra de Deus com zelo, fidelidade, e não se deixou abater pelas dificuldades, aleluia. O verdadeiro crente, ou os verdadeiros crentes em Cristo, não se limitam, ou melhor, não se intimidam diante das perseguições, tribulações e crises, aleluia. Nós vemos aqui um exemplo do apóstolo Paulo, aleluia, exemplo de homem de Deus, dedicado na obra do Senhor, homem que não temia, não tinha medo das lutas, das perseguições, das dificuldades, e o Senhor era com o apóstolo Paulo, aleluia, deu vitória ao apóstolo Paulo, e aqui nos diz que ele não tinha medo de enfrentar lutas, crises, perseguições, o que viesse pela frente, aleluia, o Senhor dava vitória a ele, porque ele estava firmado no Senhor, era fiel ao Senhor, e quem é fiel a Deus tem certeza, aleluia, que o Deus de toda a provisão vai dar vitória, vai entrar com providência e vai operar milagres e vai suprir as necessidades em o nome do Senhor Jesus Cristo. Se você crê no Deus de toda a provisão, você crê no Senhor Jesus, pode ter certeza, espera, e o Senhor irá trabalhar na tua vida e te dará vitória, aleluia, assim como deu Paulo, dará também a você, servo do Senhor. Seja fiel ao Senhor. Foste fiel no pouco, no muito eu te colocarei, aleluia. Seja fiel no pouco, e o Senhor irá te colocar sobre o muito, e você vai ver coisas tremendas Deus fazendo na tua vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Meus queridos, segundo, a alegria em meio às crises, aleluias. Mesmo estando prisioneiro, não se deixou abater, antes se regozijava, porque os filipenses participavam de sua vida de modo especial, sofrendo com ele. Atualmente muitos não admitem mais que os crentes sofram. Contudo, o Senhor Jesus alertou: no mundo tereis aflições. No mundo tereis aflições, amados. Então no mundo nós teremos aflições, iremos sofrer, pois o próprio Jesus sofreu. E quem somos nós melhores do que Jesus? Não somos. Sofreremos também, passaremos lutas, perseguições, pois é aquilo que ocorre com aqueles que servem ao Senhor, que vivem a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus para todo sempre. Então a alegria em meio às crises. Paulo era um homem que sofreu muito, passou dificuldades tremendas, mas a alegria ele tinha, aleluia. Quem tem o Senhor tem alegria, passa crises, mas é alegre, é feliz, passa momentos difíceis, mas o Senhor dá alegria, pois a própria Bíblia nos ensina, meus queridos, que a alegria do Senhor é a nossa força. Se nós
nos alegrarmos no Senhor, nos alegrarmos em qualquer situação que nós venhamos nos enfrentar, que nós venhamos passar, nós iremos ter força do Senhor, ter força do céu, pois a alegria do Senhor é a nossa força. Quanto mais nós nos alegramos em Deus, nos alegramos nas tribulações, nos alegramos nas perseguições, nos alegramos nas lutas, nos alegramos nas pelejas, mais nós obtemos força, aleluias, dadas pelo Mestre, pelo Senhor Jesus Cristo de Nazaré, pois a alegria vem dele, aleluia, pois a alegria do Senhor é a nossa força. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, aleluia. Aqui nós vemos algo interessante, que Paulo tinha motivos de sobra para não para não estar alegre, mas ele foi diferente. O apóstolo Paulo foi diferente porque ele estava prisioneiro, estava preso em uma cadeia, mas mesmo assim ele se alegrava, aleluia. E o que eu acho interessante, nós vemos aqui na história que ele estava preso, e ali a igreja de Filipos fez algo interessante, fez algo tremendo. E para aqueles que servem ao Senhor, para aqueles que são ministros de Deus, é como se fosse, aleluias, um banho de alegria, um banho de graça do Senhor, ele recebia ali naquele momento, pois ele vê os seus frutos ali na sua frente. Louvado seja o nome do Senhor. Paulo preso em uma prisão, sem poder sair, aleluias, desta prisão, e aí nós vemos algo interessante. Um de seus ali cooperadores, um daqueles que ele o ensinou, daquele que ele ali teve o prazer de estar congregando, de estar ensinando, ministrando a palavra do Senhor, da própria igreja que ele fundou, a igreja de Filipos. Ele vê o fruto do seu trabalho ali na sua frente, e diz a Bíblia, meus queridos, que a igreja de Filipos fizeram ofertas, ajuntaram ofertas e enviaram a Paulo através de um homem, de um seguidor dele, através de Epafrodito, servo do Senhor, cooperador de Paulo. Louvado seja o nome do Senhor. Imagine a surpresa ou a alegria que o apóstolo tem quando vê Epafrodito chegar dentro ali da prisão com ofertas para entregar o apóstolo Paulo. Isto é motivo de regozijar, de alegrar, pois ele vê a obra crescendo, a obra andando. Então ele percebe, aleluia. Imagine você que funda uma igreja, que leva a palavra ali todo o tempo, e você tem que sair daquela igreja e deixa ali servos, cooperadores, e com o passar dos anos, o passar do tempo, aquela igreja forma um batalhão de visitar você, e vão visitar você onde quer que você está, e dar uma palavra de ânimo, de força. Imagine você nessa situação. Foi isso que aconteceu com o apóstolo Paulo, algo tremendo, algo poderoso, e ali ele vê o fruto, Epafrodito ali levando, ele viu que o ensino surtiu efeito, aleluia, a igreja já ofertava, a igreja já estava ali fazendo o trabalho de missões, mandando Epafrodito até Paulo, aleluia, para que viesse ali fazer a obra social já na igreja. Então era um diácono em ação, louvado seja o nome do Senhor, cuidando do trabalho social, ajudando dos fundadores da igreja de Filipos, louvado seja o nome do Senhor. Isto é de suma importância, louvado seja o nome do Senhor. Imagine a alegria do apóstolo Paulo. Se ele já era um homem feliz, um homem alegre, imagine ele tendo a visita do seu cooperador Epafrodito. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, meus queridos, mesmo em momentos de crise, devemos nos alegrar,
Mesmo em momentos difíceis, devemos nos alegrar, pois o Deus que nós servimos é o Deus da alegria. Em qualquer circunstância da vida, adore o nome do Senhor. O apóstolo Paulo estava com Silas dentro de uma prisão, foram chicoteados, bateram, amarrados, aleluias, mesmo assim eles adoravam a Deus. Paulo orava ao Senhor e Silas cantava hinos de louvores, e a Bíblia diz que Deus visitou o cárcere foi ali sacudido, aleluias, e eles foram libertos. Isso é o que acontece com quem adora a Deus de verdade. Se você está vivendo situações difíceis, aleluia, adore o Deus de Israel, Deus Todo-Poderoso, e você verá milagre acontecer. O cárcere será quebrado, não o cárcere físico, mas os cárceres espirituais, os grilhões serão quebrados, que amarra a tua alma de alegrar-se no Senhor, de adorar o Senhor, de bendizer o nome dele, que vive e reina para todos sempre, aleluia. Adore a Deus. O segredo da vitória, de ser bem sucedido, é adorar o Rei dos Reis, o Deus de Israel. Adore a Deus e você verá coisas grandes acontecer, aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui na nossa lição, meus queridos, fala sobre abnegação ante o sofrimento, fala da disposição de Paulo pelos cristãos de Filipos. Aqui diz um versículo muito forte, em Filipenses 2,17, assim: ainda que eu seja oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, folgo e me regozijo com todos vós, aleluia. Paulo estava feliz com a igreja de Filipenses, Paulo estava feliz com os irmãos de Filipenses. Ele não se importava se era oferecido como sacrifício expiatório sobre libação, aleluias, mas ele estava feliz no Senhor com a igreja que ele ali formou, que ele viu crescer, dar os primeiros passos, e os frutos ali naquela igreja eram tremendos. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui nós vemos aqui, meus queridos, que Paulo era um homem disposto para fazer a obra do Senhor. Glorificado seja o nome do Senhor. Próximo ponto, terceiro ponto, aprendendo a vencer as crises, aleluia. Aprendendo a vencer as crises. A crise da falta de firmeza espiritual, glória a Deus. Aqui nos diz que na igreja de Filipos não era uma igreja 100%, aleluias, porque é impossível se encontrar irmãos 100%, sempre tem dificuldades, tem barreiras que precisam ser rompidas, aleluia, e não era diferente. Aqui nos diz uma crise existia nesta igreja, a crise entre duas irmãs que não, acredito eu, que não tinham os mesmos pensamentos, e é por isso houve-se dissensão, discussão, separação, aleluias, e essas duas irmãs viviam em dissensões. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui nos diz que o apóstolo Paulo, ele roga às duas mulheres que mudassem de atitude, pois estavam promovendo divisão e quebrando a autoridade apostólica. Assim Paulo pedia que elas tivessem o mesmo sentimento no Senhor. Então Paulo aconselha aquelas duas irmãs a reconciliar, aleluias. Este é um exemplo de um homem de Deus, de um pastor, porque um pastor de verdade, ele é apaziguador, ele quer ver as suas ovelhas unidas em união, com o mesmo foco, o mesmo pensamento, aleluia. Enquanto muitas das vezes nós vemos pastores que perdem o foco, a direção, ao invés de estar ali apaziguando, unindo, está causando mais destruição, mais dissensão, mais separação, por falta de sabedoria, amados. Então precisamos ter muito cuidado, aleluias, com o que nós falamos ou como nós falamos, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui diz, vencendo as crises, aleluia. Aqui diz que Paulo declara que já aprendera com o Senhor a contentar-se em qualquer
circunstância, na abundância, na fome, na fartura, tendo tudo e não tendo nada. Ele sabia superar as dificuldades, porque Cristo fortalecia, aleluia. Até na presente hora sofremos fome e sede, estamos uns, aleluia, recebemos bofeteada. Então Paulo sofreu perseguições, meus queridos. Paulo foi perseguido, esbofeteado, foi apedrejado. Então tinha os motivos para não adorar a Deus, aleluia. Mas ele foi firme, fiel ao Senhor. Seja fiel a Deus e Deus te abençoará. Guarda esta palavra no teu coração. Fica na paz do Senhor. Essa foi a nossa lição.